Olá, irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês novamente para nossa meditação no livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que é muito citado no livro de Provérbios e que em várias partes ele aparece. E o livro nos chama a atenção para esse personagem. É o tolo. O tolo é uma pessoa que não tem sabedoria, é uma pessoa que não valoriza a sabedoria e não busca a sabedoria. No livro de Provérbios, ele utiliza principalmente duas palavras para definir o tolo. A primeira palavra fala de uma pessoa indiferente, desinteressada pela sabedoria, pelo conhecimento, e que ela não consegue controlar sua boca. A segunda palavra também, que é muito utilizada no livro de Provérbios, é uma pessoa que tem falta de entendimento, é uma pessoa que não tem sabedoria, e ela rejeita a sabedoria como um estilo de vida. Ou seja, ela não quer ser sábia, ela não sabe se relacionar com as pessoas e ela também não tem autocontrole. O tolo é uma pessoa que crê que ele tem uma vida correta e que ele possui sabedoria. E que a sabedoria dada por Deus, né, não tem nada a oferecer a ele. E o livro de Provérbios diz que essa pessoa vai morrer por falta de entendimento e que ela está fadada à autodestruição. Nos ensinos do livro de Provérbios, ele nos exorta a nos afastarmos do tolo, a sermos sábios e não sermos tolos, e a nos afastarmos do tolo. E ele vai dar uma série de orientações e conselhos sobre isso. Ele diz, por exemplo, em Provérbios, né, que não devemos contratar ou empregar um tolo. Ele diz também que lidar com uma pessoa tola é muito diferente de lidar com uma pessoa sábia. Esse provérbio diz assim: quem corrige o zombador, o tolo, né, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreendas o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreende o sábio e ele o amará. Então, lidar com o tolo é muito diferente de lidar com o sábio. Se você repreende um tolo, ele vai ver isso como um insulto e ele vai lhe atacar por causa disso. Então, o tolo é uma pessoa muito difícil de lidar. Também o livro de Provérbios ensina que a loucura do tolo pode ser uma coisa contagiosa. No capítulo 14, de 7 a 8, em Provérbios, diz assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, a exortação é para nos mantermos longe do tolo, porque você não vai achar nenhum conhecimento no que ele fala. Então, nós devemos nos afastar do tolo, porque nós podemos ser contaminados com a tolice dele, né? Provérbios, então, vai nos orientar em como nós podemos identificar esse tolo. Tá? O tolo é aquela pessoa que odeia aquilo que é santo, aquilo que é bom,
aquilo que é justo, e ele ama o que é mal, o que é errado. No capítulo 10, verso 23, diz assim: o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então, para o tolo, a tolice dele é prazer, é como um esporte. Ele se alegra com o pecado, com a maldade, enquanto que o homem sábio, ele se deleita na sabedoria. Então, o tolo é aquele que gosta do que é mal, ele sente prazer na maldade, ele é um zombador, ele sente prazer no pecado. O tolo também não possui sabedoria, ele não tem entendimento, portanto, ele não valoriza quem é sábio, ele não valoriza as coisas que levam à sabedoria, ele é incapaz de ver o valor da sabedoria, né? Lá em Provérbios 18, 2, o texto diz assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Então, para o tolo, o prazer dele é aquilo que agrada a ele, é aquilo que está no seu coração. Ele não dá valor ao que vem de outras pessoas, a conselhos, a orientações. Ele só dá valor ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele quer. Ele odeia a sabedoria. E Provérbios diz assim: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então é jogar tempo fora, tentar orientar, tentar aconselhar uma pessoa tola. Jesus falou que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Então não adianta perder tempo com o tolo. Ele odeia a sabedoria, ele vai fazer tudo o que ele puder para evitá-la. Ele possui uma visão distorcida da vida. No capítulo 17, 16, diz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Não adianta você dar dinheiro para ele, ele nunca vai ser sábio. Nada vai mudar essa natureza do tolo, né? Algumas pessoas se envolvem em problemas, em enrascadas financeiras e acham que o dinheiro resolveria o problema delas. Mas o grande problema dessas pessoas é que elas não têm sabedoria. Elas são tolas. Então, quanto mais dinheiro se colocar na mão delas, mais dinheiro vai ser estragado, jogado fora, porque o problema não é o dinheiro não torna a pessoa sábia. O tolo, ele não, ele distorce a visão que ele tem da vida, né? Então ele possui uma visão distorcida da vida e distorcida de si mesmo. No capítulo 1, verso 21, verso 24, diz assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ou tolo, né? Ele age com extremo orgulho. Então, a pessoa tola é uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, arrogante. Por isso que ela não recebe conselhos, por isso que ela não ouve orientação, por isso que a gente tenta ajudar um tolo e ele não segue as orientações, porque ele é vaidoso, ele acha que ele tem sabedoria. Ele é orgulhoso, então ele não ouve os conselhos, ele vê a realidade de uma visão em que ele é sábio e os outros não são. Então, o que você fala de conselho para o tolo, ele não vê como sabedoria, porque não saiu dele, não é ele que está falando e ele não acredita que alguém possa ter sabedoria para aconselhá-lo, para ajudá-lo. Ele possui essa visão distorcida da realidade. O tolo não é uma pessoa disciplinada, ele não vê utilidade na disciplina, ele não tem prazer no autocontrole, e todas as áreas da sua vida, então, vão estar sem disciplina, né?
ele não possui um equilíbrio de vida, um equilíbrio emocional, um equilíbrio intelectual, ele não possui coerência naquilo que ele faz. O tolo não é disciplinado com o dinheiro, nem com os recursos materiais, ele não sabe como lidar com o dinheiro, ele não é disciplinado com o seu tempo, né? Ele não consegue planejar bem o seu tempo, como utilizá-lo da melhor forma. Ele não é disciplinado com o seu temperamento, com as suas emoções, então ele fica rapidamente com raiva, com ódio, ele se entristece, ele fica emburrecido, ele fica desanimado, outra hora ele está eufórico, ou seja, ele não tem disciplina com o seu temperamento. E a Bíblia também diz que ele não é disciplinado com a sua boca. Então, dois textos, né? O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, o tolo ele não se controla e ele dá vazão às suas emoções, ao seu temperamento. Já o sábio, ele se controla, ele se domina, ele procura equilibrar as suas emoções. No verso 10:8 de Provérbios, diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. A boca do tolo o leva à ruína. Então ele não sabe controlar a sua fala, ele fala o que não deve na hora errada e ele causa confusão. Então ele é uma pessoa indisciplinada. Também Provérbios vai nos ensinar que o tolo é uma pessoa que nós não devemos confiar nela, não acreditar no que ela fala e não confiar na sua palavra, né? O texto, em Provérbios 10, diz assim: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor, né? Então, ele esconde o ódio, ele tem palavras mentirosas, ele calunia, ele inventa, ele cria confusão, né? Ele fala muito, e nesse muito falar tem coisa errada, né? Ele não é sensato, né? E então o tolo, nós não devemos confiar e acreditar no que ele fala, porque o que ele fala não tem valor. O tolo não é uma pessoa que se submete ao ensino, ela não é uma pessoa ensinável. Então, em Provérbios diz assim: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então, o tolo é uma pessoa que não é ensinável, não houve advertência, não houve orientações, ele não aprende. E por causa desse afastamento da sabedoria, ele se sente seguro nas suas decisões, no que ele faz, mas, como ele diz, é uma segurança falsa que irá destruí-lo. Então, o tolo não aceita ensino e não aceita correção. Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Mesmo que você esprema, mesmo que você tente mudar aquela pessoa, aconselhar, orientar, pegar no pé dela, ele diz aqui que a insensatez não se afastará dele. Mesmo que você pilhe, né, o trigo, tente
amassá-lo, quebrá-lo, ele continuará sendo um tolo. Ele vai continuar repetindo as suas tolices. O tolo confia no seu próprio entendimento, ele confia no seu coração, ele é arrogante, ele rejeita as autoridades ou a orientação das autoridades. Para ele nunca está errado, todos estão errados, mas ele não está. Ele tem um orgulho, uma vaidade, né? E isso leva à destruição. Aqui em Provérbios 12, 15, diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Então o tolo, né, esse insensato, o caminho dele é correto, né? Aos olhos dele, ele está certo, ele está fazendo a coisa certa, ele está tomando a decisão certa. Mas aqui diz que quem dá ouvidos ao conselho, quem ouve, né, conselhos, é que é sábio. Então o tolo, ele rejeita qualquer conselho, qualquer orientação. E o tolo, ele não teme a Deus. Né? Se ele não sabe se relacionar com as pessoas, ele não tem uma autodisciplina, ele não ouve conselhos, ele também não teme a Deus. Né? Ele não procura fazer a vontade de Deus. Ele sempre vai procurar fazer a sua própria vontade. Como nós devemos tratar o tolo, então? O que a Bíblia ensina sobre isso? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao tolo? Primeiro, nós devemos evitar o tolo, se for possível. Se afastar de pessoas assim. Elas não vão valorizar a sua amizade, elas não vão valorizar a sua presença, elas não vão valorizar a sua ajuda. Então, é perda de tempo andar com uma pessoa assim e se relacionar com uma pessoa assim. Só vai ter problema. Algumas vezes, a Bíblia diz, o tolo deve ser mandado embora. Ou nós nos afastamos, ou mandamos ele embora. O capítulo 22, verso 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Então, quando o tolo é mandado embora, a confusão que ele produz acaba. As brigas cessam, né, os insultos, porque muitas vezes, como ele não tem solução, então a única alternativa é nos afastarmos do tolo ou mandarmos o tolo embora. No Novo Testamento, na carta de Tito, no capítulo 3, diz o seguinte: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma ou duas vezes. Depois disso, rejeita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por isso mesmo está condenada. Então, no Novo Testamento, aquela pessoa que provoca confusão, divisão, insulto, contenda, ela deve ser chamada a atenção uma vez, duas vezes. Ela não ouviu, então rejeite essa pessoa, mande ela embora. Você sabe que tal pessoa se perverteu, ela é corrompida, ela está em pecado e por si mesma ela está condenada. Né? Uma situação muito triste a do tolo. E Provérbio nos ajuda então a identificar o tolo para não perdermos tempo. Não tente ensinar ao tolo, porque você vai só desperdiçar o seu tempo. Tá? Também não se deve elogiar ou homenagear um tolo. Ele já é orgulhoso, arrogante, e o elogio só vai torná-lo pior. Né? Tem pessoas que acham assim, não, se a gente elogiar, falar que a pessoa é inteligente, é sábia e tal, né? Como se o elogio produzisse sabedoria
na vida da pessoa, mas o livro de Provérbios diz para não elogiá-lo, porque se você elogiá-lo, você vai torná-lo mais tolo, você vai piorar a situação. No capítulo 26, verso 1, diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Neve no verão, chuva no tempo da colheita, é algo que atrapalha, né? Não é algo natural. E ele diz, assim não fica bem para o tolo a honra. Então, não se iluda achando que se você elogiar a pessoa, que se você honrá-la, isso vai torná-la melhor, vai piorar, porque ele já é tolo, ele já é orgulhoso. Então, quando você elogia um tolo, você está alimentando a sua tolice. Ele vai realmente, eu sou sábio, eu sei o que é certo e todos estão errados, né? Também Provérbios nos diz que nós não devemos tentar corrigir o tolo. Qualquer esforço será inútil. Qualquer tipo de orientação ou conselho não vai produzir resultados. Então, nós não devemos tentar corrigi-lo, nem elogiar, nem achar que conselhos vão adiantar. O tolo, ele deve ser disciplinado, é o que Provérbios diz, com severidade. Infelizmente, uma pessoa assim só aprende com disciplina, só aprende ou não aprende, né? Com sofrimento, porque faz parte da sua tolice não ser sábio. Então, o que Provérbios diz é que o tolo ele tem que ser tratado com severidade, com dureza, porque ele só sabe ouvir aquilo que fere ele. E muitas vezes ele não ouve. Então, o provérbio vai dizer que o tolo ele tem que ser disciplinado para o benefício daqueles que estão próximos, para verem as consequências da tolice, né? Em Provérbios 19, 25, diz assim: açoite o zombador, né, o tolo, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Então, o tolo deve ser açoitado, mas não quer dizer que isso resolve o problema dele. Muitas vezes, o sofrimento que ele passa é para que outros que estão próximos a ele aprendam, porque ele não vai aprender, né? Qual é esse problema do tolo, né? Já vimos as características, como reconhecê-los, como lidar com ele, né? Então, o problema do tolo está no seu coração. Ele só vai mudar se houver uma transformação no seu coração. Então, para livrar o tolo da sua loucura, da sua tolice, ele precisa ser salvo dessa situação de pecado. Ele não conhece Jesus. Ele está perdido. E não adianta tentar educá-lo, orientá-lo, reformá-lo. Ele precisa abandonar esse pecado. A tolice é colocada aqui como um pecado. Então, assim como uma pessoa tem o vício, né, da bebida, do alcoolismo, vício na área sexual, vício com comida, a tolice é um vício, é um pecado em que a pessoa sente prazer em ser o que ela é, em agir como ela age. E ela precisa, então, abandonar essa tolice, né? Em Provérbios, no capítulo 1, o verso 22 ao 23, o texto diz assim: até quando vocês, inexperientes
irão contentar-se com a sua inexperiência. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, aqui fala que o inexperiente se contenta com a sua inexperiência. O zombador tem prazer em ser o zombador. E o tolo, ele tem prazer em desprezar a sabedoria. Mas o convite é, se eles aceitarem a repreensão, a correção de Deus, Deus vai lhe dar um espírito de sabedoria e vai revelar a ele os seus pensamentos, a sua palavra, a sua verdade. Então, o que nós vemos aqui é que a solução para o tolo é deixar sua loucura, é deixar sua tolice, é deixar de confiar em si mesmo para temer a Deus. Se você conhece alguém que você pode colocar como um tolo, conforme o que o provérbio está tratando aqui, você precisa falar de Jesus para essa pessoa e falar da salvação. A tolice é um pecado e que só vai ser retirado através de Jesus Cristo. Só Jesus pode transformar o coração dessa pessoa através do seu sangue que foi derramado na cruz. Então, diante dessa mensagem, nós temos algumas conclusões que podemos tirar. Primeira conclusão, nós precisamos reconhecer que há pessoas tolas. Essas pessoas tolas estão em pecado, porque a tolice é pecado. Sempre que nós pecamos, nós fazemos papel de tolo, porque nós julgamos que somos mais sábios do que Deus, somos mais inteligentes do que Deus. Quando pecamos, nós estamos rejeitando a sabedoria de Deus e agindo com loucura. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos saber é que Satanás, ele é o príncipe dos tolos. Ele é o maior tolo que existe. Satanás se rebelou contra Deus. Satanás se alegra com o pecado. Satanás vive para causar destruição, roubar, matar e destruir. Ele é o enganador, ele engana as pessoas, ele é mentiroso, é assassino, ele é caluniador, ele é arrogante, é orgulhoso, ele é o príncipe dos tolos. Então, todo tolo está relacionado, toda tolice está relacionada ao pecado e essa influência de Satanás. O sábio é aquele que confia em Deus e que caminha na sabedoria de Deus, nessa sabedoria divina. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a deixarem de serem tolas para se tornarem sábias. O texto de 1 Coríntios 3, 18 a 20, nos diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. É interessante, irmãos, que na Bíblia a tolice ou tolo não é como muitas vezes as pessoas pensam, né? Aqueles personagens de humor, os Três Patetas, o Gordo e o Magro, os Trapalhões, né? Caricaturas de pessoas ingênuas e que fazem besteiras sem maldade. Não é isso que a Bíblia fala. O tolo, na Bíblia, é aquele que
não quer fazer a vontade de Deus, é aquele que não quer ser ensinado, é aquele que é orgulhoso, é vaidoso, ele não reconhece que é pecador, ele não se vê fazendo coisas erradas e por isso ele não ouve conselhos, ele não segue orientação, ele está no estado de pecado, de rebelião, de orgulho, de vaidade. E a única maneira dele ser liberto desse estado de tolice é através de Jesus Cristo. Ele é sábio para o mundo, já que o mundo o apoia, já que o mundo vê isso como virtudes, e independência, individualismo, mas ele é louco para Deus, porque ele está transgredindo e desobedecendo à vontade de Deus. Para que ele deixe de ser tolo, ele precisa reconhecer seus pecados, ele precisa confiar na morte de Jesus Cristo, aceitar a Cristo como seu Salvador, reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, reconhecer que todo aquele sofrimento que Jesus passou na cruz foi em seu lugar, para que a sua natureza, esse pecado, seja tirado dele. E ele agora possa conhecer a verdade, ter o seu coração iluminado pela palavra de Deus e ter o Espírito Santo orientando, dirigindo e ajudando ele. Então, a tolice é pecado. E esse pecado só é tirado do homem através da conversão, da regeneração, desse novo nascimento em Cristo Jesus. Em Provérbios, no capítulo 3, do verso 5 ao 9, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor para os ossos. Honre o Senhor com todos os seus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, a exortação é que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiar no nosso próprio entendimento, no nosso orgulho, ou na nossa vaidade, na nossa autonomia soberba, mas reconhecer Deus no nosso caminho, nos colocar diante dele de maneira humilde, para que ele endireite a nossa vereda. O tolo, ele sempre vai estar com problemas, sempre vai estar com derrotas, ele sempre vai estar amargando as consequências da sua tolice. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Ele vai lhe dar saúde, vigor e bênção. Então, esse personagem que é tratado no livro de Provérbios, o tolo, a única solução para o problema dele é uma transformação no seu coração, na sua vida. E essa transformação só vem através da regeneração, só vem através de Jesus Cristo. Se você tem sido um tolo, só Jesus pode mudar sua vida, seu coração. Se você conhece uma pessoa que é tola, a única maneira de você ajudá-lo é falando de Cristo, é apresentando o plano de salvação. Conselhos, orientações, elogios, nada disso vai causar efeito. Só mesmo a transformação que vem através de Jesus Cristo, que muda o nosso coração, ele tira de nós a nossa tolice e nos torna sábios. Que Deus nos abençoe.